chamamos isso de justiça. Pois bem, filosofia do direito é fazer esse tipo de questão que acaba terminando nesse tipo de consequência. Às vezes uma alteração do próprio direito. Mas a filosofia do direito é uma forma de fazer questionamentos que não tem necessariamente esse endereço. Se ninguém pergunta, filosoficamente, sobre o que é a justiça para resolver os nossos problemas quando a lei não os resolve. Não é bem isso que se faz em termos de filosofia do direito, porque a pergunta do filósofo do direito é uma pergunta um pouco mais inconsequente até. É uma pergunta que, por ser inconsequente, vai às vezes ao âmago das coisas. Ou seja, não é perguntar, não, por que não a justiça, quando a lei não favorece e nem soluciona razoavelmente, mas é perguntar por que justiça? Afinal, o que é isto? Essa é uma pergunta permanente. No momento de desespero, sempre vai aparecer aquele, como aparece, por exemplo, na República de Platão, não? Alguém que faz essa pergunta. Aliás, o livro A República de Platão começa com um questionamento sobre a justiça. Os amigos de Sócrates estão voltando de um equivalente a um comício político. E ao adentrarem a casa de um deles, alguém ainda interessado na discussão que tinham tido sobre os destinos da cidade, não formula a questão, nós falamos tanto de justiça hoje, afinal o que é isso? Sócrates, você que é um filósofo, o que você tem a nos dizer a respeito disso? O Sócrates fica quieto e logo aparece Trasímaco, que era um sofista, e fala assim, mas isso não causa problema. É muito simples dizer o que é a justiça. Justiça é simplesmente aquilo que interessa ao mais forte. Isso é justiça. E não me venham com histórias, porque qualquer outra alternativa dificilmente nos vai levar a qualquer outro ponto ou vai nos levar a alguma saída para os problemas que nós discutimos hoje nesse comício do qual estamos chegando. É impossível nós sermos úteis nas nossas respostas, pragmáticos nos nossos objetivos, procurando qualquer outra coisa, senão aquilo que a vida nos apresenta. Justiça? Justiça é aquilo que interessa ao mais forte. Nós poderíamos entender hoje esse mais forte de muitos modos. Justiça é aquilo que interessa ao político dominante, justiça é aquilo que interessa a quem está no poder, justiça é aquilo que interessa àquele que domina o mercado, justiça é aquilo que favorece àquele que detém o poder de mercado, justiça é aquilo que interessa ao trabalhador, mas na verdade justiça é aquilo que interessa ao sindicato, porque é este que domina, porque é aquele que comanda, porque, enfim, afinal do que é que nós estamos falando? Sócrates, calado no seu canto, começa, no entanto, a fazer perguntas. E faz perguntas. E faz perguntas. Leva Trasímaco ao desespero. E Trasímaco, ao final do quarto capítulo do livro, sai desesperado da sala e fala assim, eu não discuto mais com esse homem. E daí Sócrates começa a discorrer sobre a República, sobre a Politeia, sobre a cidade, sobre as relações humanas, sobre como é que nós nos comportamos ao nos relacionar, como é possível construir a convivência. E o tema central de toda essa discussão é o que é a justiça. Essa é, por excelência, no livro de Platão e em muitas situações, uma questão fundamental para quem está interessado em direito, em legislação, em tomada de decisão, em poder judiciário. Nós estamos sempre às voltas com este tema. E o que é a justiça? Essa é uma interrogação, talvez, profundamente humana. Todos conhecem, quando passam aqui pelo Supremo Tribunal Federal, a estátua sentada, com uma espada repousando e uma balança, símbolo da justiça. Balança, espada. Justiça tem a ver com balança? Isso parece uma coisa nobre. Equilíbrio. Equilíbrio nos pesos.
mas tem uma espada no lado. Justiça tem a ver com espada, força. Teria Trasímaco alguma razão quando diz que justiça é o que interessa ao mais forte? Afinal, se eu tenho uma espada do lado, é porque a justiça, alguma coisa tem a ver com força. Talvez, no limite, até com violência. Justiça e violência são coisas que não se tocam, opostas, excludentes, ou alguma relação há. Quantas vezes nós não somos forçados a pensar que uma reação brutal que vem do íntimo ao ver um assassinato, o assassinato de uma criança, por exemplo, não nos força, se não a fazer, pelo menos a pensar, esse sujeito merecia morrer. Assim, quase que com um espírito de vingança, a ideia de uma retribuição violenta nos faz pensar em justiça. Mas é isso, justiça? Afinal, nós costumamos distinguir, e muitas vezes, entre aquele que pratica a justiça, o juiz, e aquele que pratica algo parecido, mas que há um certo pudor em chamarmos de justiça, e que por vezes não chamamos de juiz, mas chamamos de justiceiro, que é uma palavra de sentidos equívocos. O justiceiro pratica tanta justiça quanto o juiz, e o que é a justiça num e no outro sentido. Existem pontos de contato. O tema não é um tema que não está na nossa frente nos nossos dias. Para o filósofo do direito, é quase que uma obrigação olhar para certas coisas que acontecem à nossa frente. Começar a fazer essas perguntas, porque de repente, pelo simples observar uma estátua e ir atrás do modo como ela foi, em tempos mais remotos, criada, talvez nos faça pensar e perceber quais são as relações. Não sei se é do conhecimento de quem me ouve, mas a estátua da justiça que nós conhecemos, de espada, de balança na mão esquerda e com os olhos vendados, essa é uma representação criada pelos artistas contemporâneos e depois de uma certa época na cultura ocidental. Mas na antiguidade não era bem assim. A estátua grega da justiça, a Diké grega, ela tinha uma espada. Tinha a balança na mão esquerda, mas não tinha vendas. Ela olhava com os dois olhos bem abertos. A espada romana, essa não estava na mão da justiça. A deusa da justiça romana estava sentada, jamais de pé. Nas mãos, com as duas mãos, ela segurava a balança. E tinha uma venda nos olhos. Espada não aparecia. Curioso. Uma representação da justiça sem espada, mas com a balança. Uma representação da justiça com a venda nos olhos, ao contrário da outra, que olhava. Por quê? Tudo isso são interrogações que nós podemos fazer. Se os romanos, um povo extremamente guerreiro, que apostava nos seus exércitos, que tinha conquistado o mundo inteiro, foi capaz de perceber a justiça sem espada, por que justiça tem a ver com espada? Por que justiça tem a ver com vingança? E aí o justiceiro. Vingança e justiça são coisas próximas? Nem sempre. E nós sabemos que isso é alguma coisa difícil de, não de ser percebido, mas de ser formulado. Voltando a um exemplo familiar. Me lembro do caso de minha mulher, de novo, que moveu uma ação contra uma certa pessoa por dano moral. Aliás, aqui em Brasília. Passou o tempo, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, não se resolvia. Afinal, numa das sessões, era uma juíza, ela tentou uma conciliação entre as partes e virou-se para minha mulher e disse: a senhora não pode ceder nesse valor, em vez de 50% disso. Minha mulher reagiu e falou assim: não. Eu fui aconselhada pelo meu advogado, que fez os cálculos e disse que esse é o valor justo. Ao que a juíza lhe respondeu: mas se a senhora insiste tanto num valor pecuniário, no fundo a senhora não está querendo justiça.
Isso é próximo de algo que lembra vingança. Só está querendo se vingar dele, do outro. Aquilo perturbou minha mulher também. Enfim, como é que eu meço o direito e como é que eu produzo justiça? Isso é uma interrogação básica para quem estuda direito, mas é uma interrogação fundamental para quem estuda filosofia do direito. É um questionamento inevitável. Como é que eu lido com isso? Dano moral. Como é que eu avalio isto? Este é um problema clássico da filosofia do direito, que depois se torna um problema do próprio direito, que depois se torna um problema de legislação. E, portanto, alguma coisa que tem a ver com a disciplina jurídica. Mas antes disso, eu tenho um problema de filosofia do direito. Afinal, o que é que significa aquela balança na mão da deusa? Justiça tem a ver com equilíbrio. Que equilíbrio é esse? E aqui, se nós aprofundarmos um bocadinho os nossos estudos de filosofia do direito, o nosso questionamento, nós vamos ver que, de fato, o equilíbrio da balança é fundamental. A ideia de equilíbrio é uma noção básica, mas ela não explica a razão da espada. Se eu tenho equilíbrio, para que eu preciso da espada? Não basta ver o equilíbrio, ou o equilíbrio é insuficiente para nós entendermos a justiça. O que nos faz pensar que, pelo menos na nossa cultura, na cultura ocidental, se a justiça tem a ver com equilíbrio, tem a ver também com a busca do equilíbrio. E quem fala em equilíbrio e pensa em balança, pensa em medida, pensa em mensuração. Por isso, justiça tem a ver com o tema da retribuição, o que cabe a um e o que cabe ao outro. E como é que eu alcanço esse equilíbrio? Como é que ocorre o equilíbrio dos pratos da balança? Justiça tem a ver com medida. Eu só tenho justiça se eu tiver mensuração. Sucede, porém, que nem toda retribuição é mensurável. Nós sabemos muito bem, nós que estudamos direito, que existem situações onde a mensuração é muito complicada. Talvez o dano moral seja um exemplo desses. Mas existem outros terrenos onde isso é muito difícil de ser mensurado e onde a balança parece não funcionar inteiramente, embora a reclamação, o reclamo de justiça surja inevitavelmente. Por exemplo, na retribuição penal. Michel Foucault, o filósofo, o psiquiatra, num livro de larga repercussão, chamado Vigiar e Punir, nos dá um interessante exemplo a respeito dessa indagação a propósito da justiça. Ele diz que ainda no século XVIII, ele cita lá trabalhos de autores, juristas ou legistas, como se dizia na época, que tentavam mensurar as penas penais da época, ainda existentes na época, os chamados suplícios. E tentavam mensurar, por exemplo, chibatadas. Quem cometeu tal infração, quantas chibatadas? 10, 20, 100? Por que 100? Por que não 10? Com que intensidade? Com que força? Como estabelecer a medida entre o número de chibatadas e a infração cometida? Mas ir mais longe. E quando a chibatada não for suficiente? E quando a infração for suficientemente grave para colocar alguém dentro da roda? Aquela roda que o sujeito ficava amarrado e que era esticado ao limite de lhe arrebentarem os músculos e até os ossos, e que podia conduzi-lo certamente à morte. Em que circunstâncias fazer isso? Uma coisa terrível, nós não podemos nem imaginar isso, mas isso, em pleno século XVIII, ainda foi pensado. Em que medida eu aplico a roda e para que tipos de infração? Ou mais ainda, e a morte? E a pena de morte? A pena por enforcamento talvez seja muito rápida. Não? Em alguns casos, o sujeito merece sofrer. Que tal a morte na fogueira? Demora mais, vai queimando aos poucos, o indivíduo grita. Não? Isso foi analisado nessa época em termos de mensurar a retribuição
destas penas em face das diferentes infrações.